Uma pergunta, pra você, qual é a pior região dos jogos de Pokémon? Pelo que eu já vi, ou dizem que é a região de Kanto, porque vamos combinar, todo mundo já tá de saco cheio de Kanto, nós já reviramos essa região da cabeça aos pés umas 50 vezes. Ou dizem que é a região de Kalos, porque as novidades que ela traz não foram tão bem pensadas. Não é mesmo Mega Evolução que só libera depois da Elite 4? Mas como tá no título, eu vou dizer porque eu vou reforçar. Eu considero Sinnoh a pior região. Tudo que eu vou dizer aqui é só minha opinião, ok? Não seja uma dessas pessoas que leva a opinião de youtuber como verdade absoluta. Isso é burrice. Já dito tudo isso, bora começar com a Pokédex. Existe um meme bem popular na comunidade gringa de uma lista de pokémons de todo mundo que já jogou o Pokémon Diamond por o Platinum usou alguma vez nos times, que são Staraptor, Luxray, Floatzel, Lucario, Garchomp e Roserade. E algumas vezes eles colocam o Weavile e o Gliscor. Posso dizer que isso é verdade, porque eu mesmo já usei metade desses pokémons no meu time. Aqui no Brasil eu não vi tanto, mas lá na gringa, o pessoal tem real ódio por esse time. Eles falam que quem usa esses pokémon não tem criatividade pra montar time, que são modinhas. Aliás, como eu odeio esse termo, Pokémon modinha. Se bobear eu talvez faça um vídeo no futuro sobre isso. E sei lá mais o que. Mas vou fazer uma pergunta, tá errado usar esses pokémons? Primeiro que eu já não gosto dessa gente que fica julgando o time dos outros. Pra mim a graça do jogo de Pokémon é justamente cada um poder montar seu time do jeito que quiser. Então se o cara quer usar só Pokémon popular, problema dele. Ele quer fazer um time só de lendários? Problema dele, o que a gente tem a ver com isso? E o mais importante, o Platinum basicamente te força a usar esses Pokémon, porque a Pokédex desse jogo é uma bagunça. Eu não sei vocês, mas quando eu vou montar meu time em algum jogo, eu tento ao máximo usar só Pokémons daquela região, ou perto, tipo até 2 regiões atrás, e evito os de regiões mais antigas, pra não usar Pokémons que eu poderia usar em outros jogos. Tá, eu sei que ficou confuso. Por exemplo, o Alakazam. O Alakazam aparece na maioria dos jogos, Fire Red, Ruby, Platinum, enfim. Já a Gardevoir não, ela só foi criada a partir da 3ª geração no Ruby. Então como no Pokémon Emerald eu queria um tipo psíquico, e tem muito mais jogos que eu posso usar o Alakazam, eu deixei ele de canto. Essa piada não foi intencional. E dei espaço pra essa outra que não aparece em tantos jogos. Só que é muito difícil fazer isso no Platinum. Pra vocês entenderem melhor, eu abri a Pokédex no site Pokémon Database. A Pokédex como sempre começa no inicial de planta, Turtwig. E até o número 19 só tem Pokémon de Sinnoh. Ok, beleza. Aí a partir do Abra no 20 até o 44 só tem de canto. Tirando os fósseis de Sinnoh, o Rampardos e o Bachodon. Mas na minha visão eles não contam, porque quem jogou sabe que a forma de conseguir eles é muito diferente. E a maioria das pessoas que jogarem nem vão conseguir eles. Logo após começam os insetos. Uns de canto e Hoenn aqui, finalmente aparece um de Sinnoh ali, a Wormadam, até que BUM! Chegamos no 53, Combi, e a partir dela, vem uma porrada de bicho de Sinnoh, só acabando no 68 com a Lopunny. Aí a partir daí a Pokédex segue um ritmo mais normal. Percebem como isso tá mal distribuído? Essa parte aqui que eu falei do número 19 até o 44 só tem bicho de canto, não contando os fósseis obviamente. Cara, mais de 20 entradas na Pokédex sem nenhum Pokémon da região, isso é absurdo. E pra quem se pergunta, eu zerei o jogo de novo pra fazer esse vídeo, e eu posso comprovar que no jogo você fica muito tempo vendo os mesmos Pokémons de regiões passadas. É um Pokémon de Sinnoh para 20 de canto e 5 de Hoenn. São poucos os momentos que aparecem vários de Sinnoh. E aí vem os gringos perguntando, por que os jogadores usam tanto o Staraptor e o Luxray? Por que será, né? Talvez porque no começo do jogo, eles sejam um dos poucos Pokémons novos decentes, porque no começo do jogo, também tem o Bibarel e o Krikitane, mas um só serve para ser escravo de HM, e o outro só serve pra fazer deleleu. Só que esse é o único problema dessa Pokédex? Nananina não. Também tem a dificuldade, que é pra conseguir a maioria dos Pokémons. E não são poucos não, é a maioria. O Sneasel e o Abomasnow só aparecem na reta final do jogo. E se você, assim como eu, gosta do Weavile, se lascou em dobro, porque você ainda tem que ter um item específico pra ele evoluir. Gallade e Frostless só são possíveis no pós-game, porque para evoluir eles, você precisa da pedra transexual, a pedra do amanhecer, e ela só aparece depois de vencer a Elite Four. Magmortar, Electivire e Hyperior só evoluem por troca segurando um item. Os fósseis Rampardos e Bachodon só são conseguidos nesse modo de quebrar pedras, que além das chances minúsculas de conseguirem eles, o minigame infernal. Só dá pra acessar esse minigame
com internet. Então, dependendo do emulador, você nem vai conseguir chegar neles. Mesma coisa pro Spiritomb, você também precisa de internet. Aí você vai pra esta área no subterrâneo e tem que falar com um total de 36 pessoas. E isso vai te permitir capturar ele. Tá que você pode chamar um amigo e ficar conversando com ele e saindo e entrando, repetindo o ciclo, que ainda assim vai contar como pessoas diferentes. Só que mesmo assim, como que eu vou falar com um amigo se eu jogo no emulador? Não, eu não vou pagar 300 reais em um jogo de décadas atrás. Pra conseguir uma Vesp Queen, você tem que passar mel nas árvores. E a cada 6 horas, aparece um Pokémon, podendo ser uma Combi. Só que pra evoluí-la pra Vesp Queen, a Combi tem que ser fêmea, diminuindo ainda mais as chances. E falando nesse método do mel, eu preciso falar do Muntlex. No jogo inteiro, ele só aparece em 4 árvores específicas, que pelo jogo não tem como saber quais são. Nessas árvores, ele tem 1% de chances de aparecer. E não adianta salvar antes e tentar voltar no save, porque o Pokémon vai ser sempre o mesmo. Fora as 6 horas que você tem que esperar toda vez que passar mel nas árvores. Mano, o que a Game Freak tinha na cabeça? Eu sinto muita pena do Barry do anime, porque lá ele tinha um Muntlex. Eu fico pensando quanto tempo ele ficou esperando pra conseguir aquela desgraça. E sem sombra de dúvidas, o pior Pokémon de todos pra evoluir, a Lopunny, que evolui por felicidade. Hora do momento Jack Professor. Riolo é um Pokémon que também evolui por felicidade, e a felicidade no jogo é contabilizada por pontos. E pra ele evoluir, ele tem que chegar no nível máximo de felicidade, que se eu não me engano, é de 255 pontos, para assim ele se tornar um Lucario. Ah, professor, como eu consigo esses pontos? De várias formas, ganhando XP depois de cada batalha, dando comida pra ele ou levando ele pra passear. Já dá pra ver que é um processo bem demorado e chato, então todo Pokémon que você captura já vem com 7 pontos de felicidade, para não fazer essa evolução ser tão demorada. E mesmo assim na maioria dos casos demora, exceto se for uma Buneary. Ela é o único Pokémon sem ser lendário que quando você captura, ela vem zerada de felicidade. Você pode zerar o jogo inteiro com ela, pode evoluir ela até o nível 70, pode fazer uma festa de aniversário pra ela, com direito a bolo e presentes, e ainda assim, a chance dela não evoluir é muito alta, pelo quão demorado é fazer essa coelha ficar feliz. E pra quem acha que isso é um bug, na verdade isso foi proposital, porque a Buneary é o único Pokémon até hoje que por level aprende Frustration. Frustration é um golpe que dá mais dano, baseado no quanto o Pokémon odeia seu treinador. E quando ela evolui pra Lopunny, ela também é a única que por level aprende o Return. Return é o contrário do Frustration. Ele dá mais dano baseado no quanto o Pokémon gosta do seu treinador. Ela primeiro reza toda noite pra que você morra, e depois que evolui, ela vira sua melhor amiga. Vai entender. Aí eu não quero piadinhas com aquele meme do Coringa com a Lopunny. Eu e meu mano Gallade não compactuamos com gente desse tipo. Fala aí, Gallade. Guarde as minhas palavras. Se você que tá vendo for uma dessas pessoas que quer macetar Pokémon, Ou vice-versa. saiba que eu vou te caçar até a sua morte e lançar 10 Dry Punches na sua coluna vertebral até ela quebrar, seu filho da p... E falando dos lendários e míticos, os únicos que prestam são o Dialga, o Darkrai, a Cresselia e o Giratina, porque os outros eu acho toscos demais, tipo o Palkia. Agora eu entendo porque ele tem esse nome, porque esse bicho parece um pau. O que, vocês acham que eu tô zoando? É só tu desenhar um contorno nele. É bem irônico. Uma empresa que censura tudo que ela acha inapropriado é a mesma que criou um literal pau lendário. E fica pior ainda se você tirar. A armadura dele. Olha isso. Regigigas, o famoso Pokémon que tem uma habilidade horrível que faz ele ser inútil. E os Regis anteriores já não eram aquelas coisas. Então imagina o nível. Reatran não é um bom lendário porque ele não serve como lendário. Ponto. Tá, eu admito, o Shaymin é muito fofo, mas ele também não serve pra ser mítico. Esses 3 protetores dos rios, sem comentários, tudo genérico. Mesma coisa pra esses 2 que eu nem sei o nome. Ainda bem que eles não são obrigatórios pra completar Dex. E sobre o Arceus, eu nem vou falar nada. Eu só vou deixar que esse momento do skate falando do Charizard fale por mim. O Charizard, ele é legal, mas ele é legal porque ele é um dragão. Só que assim, o Charizard, ele é legal porque dragões são legais. Então ele é só um bicho genérico, nem melhor nem pior. Aí eu já ia me esquecendo da reclamação que os fãs mais fazem, que é a escassez de Pokémon tipo fogo nessa Pokédex. Só tem o inicial Infernape, a Rapidash e o Magmortar, 3 bichos de fogo. Se contar suas pré-evoluções, 8 bichos de fogo, em uma Pokédex com mais de 200. Tá bom que é só um tipo dentre vários outros, não chega a ser algo que destrói o jogo, mas inegavelmente faz falta. E é só mais uma prova que essa Pokédex foi mal pensada. Vou repetir, mais de 200 bichos
e só tem 8 de fogo. E no Diamond Pearl era pior ainda, só tinha o Infernape e a Rapidash. A linha evolutiva do Magmortar só foi adicionada no Platinum. Pra quem não manja, o Pokémon Platinum, que eu tô usando de base nesse vídeo, é uma versão melhorada do Diamond Pearl, que trouxe várias coisas novas. Entre elas, uma parte inteira na história que se passa na dimensão do Giratina. E isso eu tenho que admitir que é muito da hora. Uma das melhores partes desse jogo. A dificuldade do jogo também foi um pouco aumentada. Os líderes de ginásio e os da Elite 4 têm mais Pokémons, o que eu também gostei bastante. E a Pokédex ganhou mais de 60 Pokémons novos. Me incomoda o fato que os únicos 2 realmente novos são o Rotom e o Giratina, e os outros só são evoluções de Pokémons que já existiam antes. É sim, mas graças a isso, o meu irmão Gallade foi criado, então tá perdoado. Mas chega de falar da Pokédex, já falei muito sobre ela. É hora de tocar em um assunto mais polêmico. Un verdadero campeón entrena, lleva la sangre de los combates en las venas. Superestimado, resumidamente, é aquilo que dizem que é muito foda, mas que na real não é tudo isso. Já de cara posso dizer que o maior exemplo disso é a Cynthia, a campeã dessa região. Vocês já devem estar cansados de ouvir gente falando que a Cynthia é impossível, que é o NPC mais forte da franquia, que o Garchomp dela traumatizou eles na infância, e não sei o que lá, tudo é exagero. Eu joguei o Platinum pela primeira vez com um time merda, cheio de ataque lixo, e não passei por metade dessa dificuldade que esse pessoal diz ter passado. É um exagero que me irrita. É isso que eu acho engraçado da comunidade de Pokémon. Eles vivem reclamando que os jogos de Pokémon são muito fáceis, e realmente são, tenho que concordar, mas quando vê uma luta como essa, que é um pouquinho mais difícil que o normal, eles ficam nessa choradeira toda, falando como se fosse a pior coisa do mundo. A luta contra ela é difícil sim, o time dela é bem completo e forte. Só que irmão, ela é a campeã da região, e a última batalha do jogo. Tu esperava o quê? Uma adianta? Que nem devia ser considerada campeã, porque vencer dela é passeio no parque? Sem falar que não é pra tanto. O Garchomp mesmo, que dizem que é um bicho de 7 cabeças, é só tu tacar um golpe de gelo, 4 vezes super efetivo nele, que é GG. Mas toda vez que eu via pessoas discutindo sobre a Cynthia, e alguém falava dos golpes de gelo, sempre via um espertalhão falando: Ah, mas usando o golpe super efetivo fica fácil. Quero ver vencer do Garchomp sem isso. Primeiro que não, eu não tenho um ego frágil pra ter que ficar me provando pra gente anônima na internet. E outra que isso nem faz sentido. Todo mundo que joga Pokémon sempre visa usar golpes super efetivos. É a regra principal pra ganhar uma batalha. Então por que nessa luta específica isso não pode acontecer? Ah, é porque essa última batalha do jogo, ela foi feita pra ser difícil. Usar golpe super efetivo destrói esse propósito. Então pelo que entendi, não pode usar golpe super efetivo nos campeões dos jogos, porque senão fica muito fácil? Exato. Isso só prova ainda mais que a Cynthia não é tudo isso que você diz. Como assim? Toda vez que alguém vai falar porque acham a Cynthia tão difícil, eles sempre falam do Garchomp, não mencionam mais nenhum outro Pokémon do time. Seja o Spiritomb, que nessa geração não tinha fraquezas, ou aquele Togekiss com mais defesa que um prédio. Não, só falam do Garchomp. E do quão poderosos os Pokémon tipo dragão são, certo? Tá, e daí? E daí que se for assim, e ainda seguindo aquela sua regra de não usar golpes super efetivos, ou seja, sem golpe de gelo, a Iris seria a campeã mais forte de todas. A Cynthia tem um dragão, a Iris tem logo 3, Hydreigon, Druddill e Haxorus, um mais cabuloso que o outro. O quê? Ah, agora que eu me lembrei, desculpa pelo erro. Na verdade é o Lance que é o treinador mais forte. Lá no Pokémon Heart Gold Soul Silver, quando você enfrenta a Elite 4 pela segunda vez, o Lance vem com um time melhorado, que tem um Gyarados, um Charizard, e nem 2, nem 3, mas 4 Pokémons dragões. Um Dragonite, um Altaria, um Salamence e adivinha? Exatamente, o seu próprio Garchomp. Ah, mas aí você tá falando da revanche contra o Lance. Não vale, tem que falar da revanche contra a Cynthia. Com certeza minha rainha, minha deusa, minha esposa, onde eu vou ter relações sexuais com ela, deve ter aprimorado seu time que nem o Lance. O time dela na revanche continua exatamente o mesmo, só mudando que eles estão acima do level 70. Ok, me convenceu, eu desisto. Tchau. Antes que venha alguém me encher o saco, eu não falei tudo isso da Cynthia pra me pagar de pro player. Tipo, eu venci facilmente da campeã que vocês dizem ser tão impossível. Não, não tem nada a ver. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu sou um jogador iniciante em Pokémon. Faz 10 meses que eu iniciei minha primeira jornada Pokémon. E acabei ficando viciado nessa franquia. E eu admito que eu já levei uma surra pra maioria dos campeões de cada jogo. Com exceção da Cynthia, a Dianta e o Hau. Até o momento eu joguei até o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Além de que eu tenho que deixar claro que eu não sou hater da Cynthia. Apesar de não ser uma personagem que eu gosto, acho ela um pouco falta de carisma, eu não tenho nada contra ela. O que me irrita
é esse endeusamento exagerado em cima dela. Poucas coisas me dão tanto nojo quanto fanboys. E o pior é que só acontece com ela. Nenhum outro personagem de Pokémon tem fãs tão fanáticos assim. E nem vem com o papo dela ser mulher, porque tem outros personagens mulheres que não tem 10% desse adoramento que ela tem. Eu só vi esse nível de fanatismo em personagens de anime, tipo o Goku e o Saitama. Se bem que a Cynthia é tecnicamente um personagem de anime, porque ela apareceu no anime de Pokémon. Enfim, eu realmente não entendo porque os fãs são tão malucos pela Cynthia. Ah, tô zoando, na verdade eu sei sim. É porque eles amam fazer aquele meme de adoro apanhar de mulher bonita, kk. Ah, muito engraçado. Quero ver eles falarem isso quando o corpo deles aparecer numa reportagem do Cidade Alerta. Caramba, tô muito puto nesse vídeo. É melhor ficar mais calmo, senão o Twitter vai me cancelar. Ah, é verdade, ele caiu. RPGs costumam ser jogos que demoram muito. Afinal, tem farm, diálogos, lutas... Ah, você acha que eu ia falar farm de novo, né? Droga! E com Pokémon não é diferente. Então é normal essa lentidão. Só que esse jogo em específico, exagera. E muito. A começar que esse jogo tem muito diálogo. Muito mais que o normal. Os personagens desse jogo não sabem calar a boca. Se bobear, 20% do tempo que eu passei jogando era só pulando diálogos. Até eu que gosto de ler os diálogos nos jogos de Pokémon, pra entender a história, ou pra ver se tem alguma fala engraçada, perdi muito rápido a paciência com esse jogo. E falando nisso, se tem tanto diálogo assim, quer dizer que a história do jogo é muito complexa? Na verdade não, é o padrão que a gente já conhece. Tem uma equipe vilã querendo destruir tudo, o lendário que aparece na capa do jogo é liberto, e a gente precisa capturar ele, aí a gente coloca nosso rosto no Hall da Fama, depois de vencer a Elite 4, e é isso. Pokémon só teve uma história decente em Black e White, lá faz sentido ter tanto diálogo. E mesmo assim, eu admito que lá os escritores pesaram um pouco a mão. A única coisa realmente nova é a história da criação do universo, que envolve até o Arceus, o deus Pokémon. Só que eu não prestei atenção porque eu sou ateu, mas talvez pior que os diálogos, é isso que eu vou mostrar agora. Eu só quero que vocês admirem essa barra de vida do Pokémon rival descendo. Por algum motivo, a Game Freak decidiu que nessa geração, se você der um golpe em um Pokémon que tem mais vida que o normal, a barra de HP dele vai descer na velocidade de uma tartaruga. A barra dele tá descendo frame por frame, eu consigo ver daqui. Ah, chega, na moral, vou tirar isso da tela. Ufa, tava tendo flashbacks de quando eu dei um Drain Punch numa Blissey. Falar que demorou é elogio, eu perdi a noção do tempo. E isso porque eu não falei da pior mecânica implementada aqui. Uma coisa que eu tenho que elogiar do jogo é que ele tem um mapa bem variado, com vários locais diferenciados. Tem até uma parte que se passa no pântano. Só que aí vem um problema. Nessas partes no pântano, tem essas poças de lama, que às vezes você afunda quando pisa nelas, e precisa ficar apertando o botão de pulo pra voltar pra cima. Essa porcaria só serve pra ficar te travando e fazer tu perder tempo. É mais inútil do que... Eu não consegui pensar em nenhum exemplo. Calma, piora. O penúltimo ginásio fica nessa parte nevada, e o caminho pra chegar lá é nível tortura chinesa. Tem o mesmo problema de tu afundar toda hora na neve e ter que ficar pulando pra se soltar. E tem essa névoa que fica na tua cara, não te deixando ver nada direito. E pra botar mais sal na ferida, a névoa te deixa muito mais lento. Isso aqui é mais que um teste de paciência, é insuportável. Se for jogar o Platinum, não tenha dó, maceta o botão de acelerar o emulador. Só pra vocês entenderem, esse foi o primeiro jogo de Pokémon que comecei a jogar acelerando. Até então, eu tinha zerado o Fire Red, o Emerald, o Leaf Green e o Soul Silver na velocidade normal. E eu consegui bem de boa, mas o Platinum me cansou tanto que eu comecei a acelerar ele. E até agora ele foi o único que eu joguei acelerando quase que do começo ao fim. Como eu deixei claro no começo, esse vídeo é só minha opinião. A intenção desse vídeo não é um ataque às pessoas que gostam dessa região, e muito menos incentivar quem gosta a deixar de gostar. Se você tem uma opinião diferente sobre a região de Sinnoh, pode comentar aí embaixo. Meu canal é livre para você compartilhar o que pensa. Só não seja alguém insuportável e não cometa nenhum crime, porque se tu fizer alguma dessas coisas, irmão, seu comentário não vai nem ver a luz do dia. Ah, e por eu ter minhas críticas sobre o jogo, não significa que eu não gosto do Pokémon Platinum. Depois de tudo, ainda é Pokémon, e jogos de Pokémon são sempre divertidos. Ou às vezes não, principalmente se você joga Pokémon Showdown. E bom, acho que eu já disse tudo que eu precisava. Tchau!